Olá! Nessa aula vamos discutir um pouco sobre otimização e calibração automática de modelos hidrológicos. Essa vai ser uma primeira introdução teórica de duas aulas, onde a segunda vai ser uma aplicação prática de como aplicar o método de calibração automática do modelo MGB-IPH através da interface. Nessa introdução teórica, então, vamos discutir primeiro o que é otimização. Otimização consiste em encontrar o máximo ou o mínimo de uma função. Nesse caso, por exemplo, se temos uma função como essa aqui, que é uma parábola, nosso objetivo poderia ser encontrar o mínimo, né? Qual o mínimo dessa parábola? E quem já estudou, por exemplo, cálculo analítico, sabem que existem algumas técnicas para fazer isso. Uma técnica seria, por exemplo, fazer a derivada dessa função e descobrir aonde a derivada é zero. Então, a gente encontraria o mínimo dessa parábola através desse tipo de técnica. Porém, um modelo hidrológico ele é mais complexo do que simplesmente uma parábola, né? Ele tem várias equações e quando a gente faz uma aplicação de um modelo que representa uma situação real de maneira simplificada e ainda assim bastante complexa, a gente vai ter uma simulação que vai ter um certo erro no primeiro momento. Então aqui o resultado das observações seria o verde e de uma primeira simulação seria o vermelho. Aplicando o modelo hidrológico depois calibrado, né, alterando os parâmetros desse modelo, a gente pode chegar num resultado que seria essa linha amarela aqui. Então esse é o objetivo da calibração, a gente conseguir otimizar os parâmetros desse modelo, de modo que a gente encontre o melhor valor possível, por exemplo, para as funções objetivo desse modelo, né, que ele represente da melhor maneira possível a realidade com o seu conjunto de parâmetros. Por isso que a gente diz que é uma otimização, a gente está otimizando os parâmetros ou, como falamos, é uma minimização, a gente vai estar minimizando os erros desse modelo hidrológico. Aqui tem um exemplo, só para ilustrar. O hidrograma de cima é um hidrograma antes do procedimento de calibração e o hidrograma de baixo é um hidrograma depois do procedimento de calibração. Como vocês podem ver, após a calibração, os resultados simulados, que são os vermelhos, ficaram muito mais próximos dos resultados observados, que são os azuis, do que antes da calibração. Isso então ajustando, né, os parâmetros, minimizando os erros desse modelo em comparação com os dados observados. Calibrar um modelo hidrológico, então, não é uma tarefa muito simples, porque geralmente eles possuem muitos parâmetros. O comportamento dos parâmetros é não linear, né? Um parâmetro pode afetar o outro de maneira não linear. Se eu modifico 5% do parâmetro, talvez o meu resultado da minha simulação seja modificado em 15%, 20%, em função, né, das equações e toda a parametrização interna. Por isso que existem, então, técnicas de otimização para a gente conseguir calibrar automaticamente os modelos e conseguir um ajuste automático dos modelos. E para fazer isso, a gente vai precisar usar, sim, funções objetivo, por exemplo, funções de erro, né? Qual é o erro do meu modelo em comparação com o meu dado observado. Existem várias funções objetivo, a gente não vai esgotar elas agora, o objetivo dessa aula não é falar todas as funções objetivo e estudar elas, né? Mas alguns exemplos, por exemplo, somatório dos erros ao quadrado, somatório dos erros relativos, então aí já desconsiderando, né, o que seria um erro positivo ou um erro negativo, erro de volume, que seria o erro na vazão média, por exemplo, né, também conhecido como viés, esse erro, e uma função objetiva muito comum é o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe, que é um coeficiente que coloca então qual o desempenho do nosso modelo em comparação com um modelo alternativo, que seria equivalente à média de toda a série observada. Se o meu valor do coeficiente Nash-Sutcliffe dá maior do que zero, quer dizer que eu sou melhor do que o modelo alternativo, que seria a média das observações. Se meu modelo que eu estou calibrando está com um Nash menor do que zero, significa que usar a média das observações seria um modelo alternativo melhor a esse modelo que eu estou calibrando, que eu estou ajustando. Modelos hidrológicos também possuem superfícies de respostas complexas quando a gente está pensando em
calibração automática, porque a gente tem algumas regiões, por exemplo, que tem ótimos locais, né? Então um conjunto de parâmetros que dá um resultado muito bom, mas ele não é o melhor conjunto de parâmetros de todos, ou eu posso ter regiões que são planas, em que independente do conjunto de parâmetros o resultado é sempre muito parecido. Então, calibrar um modelo hidrológico não é uma tarefa muito fácil, nem mesmo quando a gente aplica um método de calibração automática, que são esses métodos que a gente vai estudar a seguir. Existem diferentes técnicas de otimização. Já comentei, por exemplo, o cálculo analítico que pode ser aplicado, né? Por exemplo, pegando uma função e descobrindo quais são os pontos em que a derivada dessa função é zero. Quando a gente está falando em aplicação complexa, como um modelo hidrológico, normalmente a gente aplica uma técnica numérica, e existe também uma série de técnicas numéricas, né? Buscas aleatórias, buscas diretas, algoritmos genéticos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora. Em relação às técnicas numéricas, a gente pode explicar da seguinte forma: tendo uma função, a gente pode pesquisar pontos ao longo dessa função, utilizando métodos numéricos, né, tentando buscar qual seria o valor ótimo dessa função, por exemplo, para minimização. Então, qual seria o valor mínimo dessa nossa função. Pensando ainda em técnicas numéricas do tipo busca direta, aqui nessa figura vocês podem ver no eixo y está plotado um conjunto de parâmetros, os valores no conjunto de parâmetros, no eixo x está plotado um outro conjunto de valores de um parâmetro, e aqui a gente tem as superfícies de desempenho do modelo. Então, nessa superfície de desempenho do modelo, a gente vê que tem um local aqui em que a gente teria, de certa forma, um ótimo local, né? E aqui, nessa outra superfície, que tem mais superfícies, mais detalhada, aqui teria um ótimo global dessa nossa superfície. Tá? Então, aqui seria o máximo local e aqui seria o máximo global nela. Como eu poderia otimizar um modelo, né, um modelo cuja resposta dele é em função do parâmetro x2 e do parâmetro x1? Eu poderia, por exemplo, plotar um ponto aqui aleatoriamente, e esse ponto depois eu poderia verificar. Se eu caminhar ele para cima, o meu valor vai ser melhor ou pior. Se ele não ficou melhor, então não faz sentido eu andar nessa direção. Então volto e ando na outra direção. Ficou melhor? Ficou. Então sigo caminhando no mesmo sentido. Aplicando então essa busca direta, eu posso ir caminhando então em direção a o meu ótimo, até que uma hora eu vou verificar, opa, não vale mais a pena eu ir nessa direção, então eu vou testar outro sentido. Como voltar para trás também não vale a pena, então quem sabe testo ir para o lado. Para o lado melhorou? Sim, então sigo andando nessa direção, até que nesse ritmo, em alguma hora, eu vou chegar no meu ótimo global, né, da minha situação, da minha solução. O problema aqui é uma outra forma de andar, né? Então aqui andando mais na diagonal, de repente eu consigo chegar mais rápido se eu fizer uma busca em direção na direção que é mais eficiente. A grande questão aqui é que dependendo de onde eu começo o meu ponto e para onde eu programo meu algoritmo para me encaminhar, eu posso também acabar caindo no meu ótimo local, né? E nunca atingir o meu ótimo global dessa minha função aqui, desse meu modelo que depende desses dois conjuntos de parâmetros. Então, dependendo de onde eu começo e para onde eu ando durante as minhas interações, eu posso terminar, sim, a minha otimização em locais diferentes e não necessariamente no meu ótimo global, que é sempre o que eu desejo atingir, no meu ótimo global. Então, essas técnicas são conhecidas, né, como busca direta ou método de Rosenbrock e etc. Elas têm certas vantagens, né, são fáceis de serem programadas, podem ser feitas de maneira bem compreensível, né, por diferentes pessoas. A grande questão é que se eu não tenho sempre só um ótimo global, se eu tenho ótimos locais, eu posso acabar ficando preso neles em função de como eu inicio a minha busca e por onde eu ando quando estou fazendo a minha busca. Aí surgem outros algoritmos baseados em técnicas evolutivas ou algoritmos genéticos. A ideia desses algoritmos, então, de certa forma, é simular a natureza. Embora vocês vão ver daqui a pouquinho, eles não funcionam exatamente como a natureza funciona, mas a ideia deles é simular mais ou menos o comportamento da natureza em relação à evolução das espécies. Então, aí,
inspirado nas ideias, por exemplo, de Darwin. Aqui nesse slide vocês podem ver um tamanduá. Por que nesse slide tem um tamanduá? Porque o tamanduá é, de certa forma, um animal que foi otimizado para comer formigas. Né? Depois de uma série de interações ao longo da natureza, chegou-se nessa configuração ótima de um animal que consegue sobreviver, um animal que tem um porte elevado, comendo apenas formigas. Então, esse bico alongado, equilíbrio corporal em função da cauda, etc., é um modelo otimizado para consumir formigas, e a ideia é mais ou menos essa quando a gente fala em um algoritmo genético. Alguns conceitos importantes relacionados então aos algoritmos genéticos é que a gente vai ter uma população, essa população vai se reproduzir e vai fazer novas gerações. Esses filhos das novas gerações, eles são dependentes dos pais, ou seja, eles são semelhantes aos pais, e essa evolução ela vai progredindo conforme os mais adaptados, no caso, os que têm os melhores valores de função objetivo, vão sobrevivendo e vão gerando mais filhos. Né? Só que os filhos nunca são completamente iguais aos pais, eles evoluem, eles se modificam em relação aos pais. Então, esse é o princípio por trás dos algoritmos, né? Seguindo então essas ideias, né, de evolução da natureza, por exemplo, as ideias de Darwin de que o mais apto sobrevive e seleção natural. Só que importante destacar que tem, né, algumas coisas que são parecidas, né, mas nem todas elas são iguais. Né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, é uma inspiração, não é exatamente uma reprodução que acontece na natureza. Vamos ver o que seria então um algoritmo genético puro, digamos assim. A gente teria uma população inicial em cima da nossa função objetivo, que está ela aqui. Então, essa função aqui eu quero minimizar os valores dela. Então, lancei aqui meus pontos iniciais. Depois, eu vou verificar quais são os mais aptos. Os mais aptos, então, seriam aqueles que têm mais chance de participar do processo reprodutivo. Esses que são mais aptos, então, eu vou misturar, vou reproduzir em cima deles, pois eles são os mais aptos a sobreviver, justamente porque eles têm os melhores valores, né, os mais próximos do ótimo. Então, eu vou fazer um cruzamento entre esses dois pontos, e do cruzamento desses dois pontos vão surgir os filhos, digamos assim, desses dois pontos, e vou verificar então esses filhos. Esses filhos, como vocês podem ver, estão mais próximos do ótimo dessa função, então eles também são filhos que têm grande probabilidade de seguir se reproduzindo, e assim eu vou aplicar novamente meu algoritmo, dessa vez reproduzindo esses filhos e chegando cada vez mais próximo do meu ótimo. Às vezes, durante esse processo de reprodução, eu vou incluir também um fator aleatório, que é um fator de mutação. Assim como acontece na natureza, acontece também com o meu algoritmo, que eu estou reproduzindo os pontos do meu algoritmo, e ao sofrer de mutações, eles podem ou não tornar-se mais adaptados à nossa natureza, no caso, o nosso algoritmo. Se essa mutação for positiva e gerar um efeito positivo em termos de erro, né, menores erros, então esse ponto vai seguir sobrevivendo e vai seguir se reproduzindo. Se a mutação ela for ruim, esse ponto vai acabar sendo descartado em algum momento da evolução do meu algoritmo. Então aí tá. Então eu vou gerando os meus pontos que vão se reproduzindo em função de cruzamento dos pais e também das mutações. E depois, com esse novo conjunto de pontos, de novo vou resselecionar eles, buscar os mais aptos, e eles vão sofrendo mutação, vão sofrendo cruzamento, e assim eles vão evoluindo. Até que em algum momento, depois de algumas gerações, eu vou ter apenas os pontos mais próximos, com menor erro, né, sobrevivendo, mais próximos do ponto ótimo, sobrevivendo. E eu vou seguir evoluindo até que finalmente eu vou chegar no meu ponto ótimo, né, aquele ponto que possui o valor otimizado. Isso é um algoritmo bem puro. Né? Na área de recursos hídricos, a gente utiliza bastante um algoritmo chamado SCEUA, que se chama em inglês Shuffled Complex Evolution. Em português seria uma tradução livre, né? Evolução de complexos misturados. Ele é um livro, um algoritmo proposto por pesquisadores da Universidade do Arizona. Quem tem bastante interesse nele, fica a minha sugestão da leitura, esse livro aqui da Seção Brasileira de Recursos Hídricos, Sistemas Inteligentes em Recursos Hídricos, versa com bastante detalhes sobre esse algoritmo. Como é que ele funciona? Então, ele funciona também pensando na evolução
a partir de uma população, a gente vai evoluindo essa população até a gente ir cruzando, né, seus membros até a gente conseguir chegar no ponto ótimo. Então, a cada interação do algoritmo, a população vai evoluindo, os mais aptos vão sobrevivendo, até que no final eu vou ter o meu conjunto de pontos próximo do meu ótimo global, conforme eu desejar. Como é que funciona? Primeiro eu faço uma geração de pontos aleatórios, e esses pontos aleatórios depois vão formar complexos. Complexos são casais, digamos assim, só que diferente da natureza, esses casais podem ter mais de 2 pontos, né? Podem ser casais formados por vários pontos. Esses casais, então, podem ter, por exemplo, 4 pontos por complexo, né? Que é o que a gente tem na figura aqui. E, por exemplo, esses marronzinhos formam um subcomplexo, digamos assim, né, com 4 pontos. Esses casais, né, esses complexos com 4 pontos, vão então se reproduzir, só que não necessariamente eles vão se reproduzir entre eles 4, porque dentro dele eu posso ter um subcomplexo então com menos pontos, e esse subcomplexo então vai ter uma reprodução que vai ser baseada em alguns preceitos. Por exemplo, um preceito que é de qual é o ponto que fica no centroide que conecta esses pontos. Então isso aqui pode gerar mais um ponto a partir desse subcomplexo. Também uma reflexão, que é essa distância entre o meu ponto e esse ponto médio gera um outro ponto de uma igual distância para o meu ponto médio entre esses 3 pontos, ou uma retração, que seria a metade dessa distância. Além disso, eu posso ter um processo de mutação que gera um ponto aleatório dentro do meu quadrante, onde estão esses meus pontos do subcomplexo. Tá? Então, reflexão, retração e geração do ponto aleatório é a forma como esse subcomplexo, digamos assim, né, que é um subcomplexo do complexo, se reproduz. E assim eu vou, com base nos meus pontos da minha formação dos complexos, dos meus subcomplexos e da minha retração e da minha reflexão e geração do ponto aleatório, eu vou criando os meus pontos e vou verificando os valores da função objetiva e vou vendo quais são os mais aptos que vão sobrevivendo ao longo da minha evolução. Né? Quem são os pontos filhotes e pais que sobrevivem para a próxima geração e vão conseguir se reproduzindo. Então assim a gente vai mantendo a reprodução até a gente chegar naquele resultado final. Bom, isso que eu falei até agora é para um único objetivo, uma única função objetiva. Então aqui nessa figura, né, a gente tem um parâmetro y, um parâmetro x, e aqui a gente tem a função objetivo, né, a superfície da função objetivo. Só que às vezes a gente pode ter mais de uma função objetivo, e nesse caso, quando a gente tem mais de uma função objetiva, a gente tem uma otimização que é multi-objetivo, a gente tem mais de um objetivo para a gente cumprir. Isso é muito comum, por exemplo, em modelos hidrológicos distribuídos, que é o caso do modelo MGB, e também é o caso da técnica que atualmente está programada dentro dele, que é a técnica do MOCON. Então, o MGB tem um modelo multi-objetivo, por isso a gente vai ver agora o que é uma otimização multi-objetivo para a gente entender depois o algoritmo do MGB. Então, a ideia é que a gente consiga otimizar várias funções objetivo ao mesmo tempo no nosso processo de calibração. Então, só para simplificar, né, aqui a gente tem 2 conjuntos de parâmetros, igual aquela figura anterior, só que agora a gente vai ter várias superfícies, não vai ser mais apenas uma superfície da função objetivo, mas vão ser várias superfícies das funções objetivo, e eu tenho que achar o valor ótimo entre as funções objetivo. Percebam que, em alguns casos, pode acontecer de eu ter um valor muito bom para uma função objetivo e muito ruim para outra. Puxa, isso é melhor ou pior do que eu ter um valor muito bom da função objetivo para outra e muito ruim para a primeira? Então, é uma relação complicada e no final a gente não vai chegar num resultado que é um valor único, mas sim a gente vai chegar num resultado que a gente chama de frente de Pareto, que seriam todas as soluções que são equivalentes em termos de funções objetivo, sendo que algumas delas vão ser muito boas para uma função objetiva, mas não tão boas para outra, e outras vão ser muito boas para uma outra função objetiva, mas não tão boas para a primeira, segunda, terceira, em função de quantas funções eu tiver. Então, o resultado final
da minha calibração multiobjetivo não é um único conjunto de parâmetros ótimo, mas sim vários conjuntos de parâmetros ótimos que depois eu, como usuário dessa calibração, vou ter ainda que escolher qual deles eu quero adotar. Aqui, já pensando como a gente estava falando antes, né? Uma parábola, por exemplo, era uma função, mas agora eu tenho duas funções. Né? Então, aqui eu tenho um mínimo aqui da função 1 e o mínimo da função 2, e todos esses pontos entre a função 1 e a função 2 seriam a minha região de Pareto. Né? Tem um deles que zera a minha função 1, mas dá o valor mais alto da função 2. Tem outro que zera a função 2, mas dá o valor mais alto para a função 1. E tem aqui soluções intermediárias que eu posso querer adotar no meu modelo. Quando eu aplico o modelo com calibração multiobjetivo, eu vou ter como resultado toda essa frente de Pareto, aqui toda essa região de Pareto da minha simulação. Estou numa calibração multiobjetivo. Tá? Bom, já falei então aqui a curva de Pareto. No MGB, isso é feito utilizando o método MOCON-UA, que também foi desenvolvido pela Universidade do Arizona, e ele é uma evolução do método SCE-UA, que é um método que é monoobjetivo, apenas para uma função objetiva, então eles evoluíram o MOCON para esse método que é multiobjetivo. Por isso que eu expliquei também, né, o método SCE-UA antes. O objetivo então agora é que a gente consiga otimizar, pensando naquela mesma figura anterior, né, que a gente tem aqui um parâmetro y e um parâmetro x, só que agora, em vez de ter só uma região, aqui, né, uma única superfície da minha função objetivo, na verdade eu tenho duas superfícies. E aqui eu plotei, né, um pontinho azul. Nesse pontinho azul vocês podem ver que ele está mais próximo tanto da função objetiva que tem a linha contínua, ele está mais próximo do ótimo local dela, quanto ele também está mais próximo do ótimo local dessa outra função objetiva que tem linha pontilhada, né, que seriam aqui os dois ótimos locais. Então, esse pontinho azul aqui, ele é melhor para as duas funções do que esse dessa bolinha vermelha aqui. Isso dentro do algoritmo MOCON, a gente diz que a solução azul, por ela ser melhor nas duas funções do que a bolinha vermelha, a bolinha azul então domina a solução dada pela bolinha vermelha. Nem sempre isso vai ser verdade. Às vezes a gente pode ter essa situação aqui, em que a bolinha azul está mais perto do melhor resultado para a função objetivo pontilhada, para 2. Mas a função vermelha é quem está mais perto para a função objetiva contínua, né, dada pela linha contínua, função objetivo 1. Então, nesse caso, nem a solução vermelha domina azul e nem a solução azul domina a vermelha, né? Elas são equivalentes. Quando a gente aplica então o algoritmo MOCON, a gente vai ter vários pontos que a gente vai lançar para fazer a nossa calibração e a gente vai ter que fazer uma classificação dessa população a cada rodada da interação para a gente verificar qual solução domina quem. Então a ideia é aplicar quem domina quem, usando uma regrinha que é assim: pegamos todos os pontos da nossa solução e a gente identifica quem domina quem. Aqueles pontos que são não dominados pelos demais, todos esses pontos a gente diz que tem índice 1, né? Porque eles não são dominados por ninguém. Né? Ninguém é melhor do que eles, mesmo que seja em função de só uma função objetivo, né? Ninguém domina eles, pelo menos naquela função. Então, a todos esses pontos que não são dominados, a gente atribui o índice 1. Depois de a gente ter atribuído o índice 1 para todos esses pontos, então a gente vai retirar eles da nossa análise e aí a gente vai analisar novamente o nosso conjunto de pontos. Como esses pontos não estão mais, então agora eu vou ter um novo conjunto de pontos não dominados e a esses vou atribuir o índice 2. Aí eu repito o processo. Todos que têm índice 2 são retirados do processo, reavalio todos que estão restantes e quem é dominado e quem não é dominado, e assim eu vou definindo os índices de cada um dos meus pontos. No final eu vou ter uma tabelinha, como essa aqui, que é um exemplo simplificado, em que eu tenho 6 pontos. Tá? Vocês podem ver então que o meu primeiro ponto, ele era o que tinha melhor valor da função objetivo 2. Eu estou minimizando, né, quero menores valores. Então aqui eu vou ter 0.045 como valor, que é o menor de todos. Por isso ele é não dominado por causa da função objetivo 2, mesmo ele não sendo o melhor valor que tem na função objetivo 1,
né, o melhor valor da função objetivo 1 é do segundo ponto, mesmo assim ele é não dominado, então ele tem índice 1. Para o ponto 2, a mesma coisa, ele tem o menor valor da função objetivo 1, ele não é o menor valor da função objetivo 2, mas como ele é não dominado em função da função objetivo 1, ele também recebeu índice 1. Removo esses dois da minha avaliação e reavalio os 4 restantes, porque todos os outros eles são dominados por esses primeiros. Nessa nova rodada de avaliação, a gente nota então que o ponto 3, ele, dentre os restantes, ele é o que tem o melhor valor da função objetivo 1, mesmo que não seja o melhor valor da função objetivo 2. Então, ele recebe o índice 2. Mesma lógica se aplica ao ponto 4, só que agora tem o menor valor dentre os 4 restantes da função objetivo 2. Por isso recebe índice 2. Né? Os outros todos são dominados por esses, então removo esses da análise, com os que sobram refaço a minha análise, e assim eu vou fazendo até eu ter um ranqueamento aqui, né, um índice que diz quais são aqueles que não são dominados por ninguém depois dos índice 2. Pelo menos um ponto domina eles, índice 3 e 4 e assim por diante. Então, dentro do meu algoritmo, eu vou fazer um ranqueamento de quais são os meus pontos que não são dominados, portanto, eles são os pontos que estão mais próximos da minha frente de Pareto na minha análise. E com isso, durante o meu processo de evolução e formação dos complexos do meu algoritmo MOCON, eu vou atribuir uma probabilidade de esse meu ponto formar o complexo em função do índice. Quanto menor for o meu índice de dominado, né, do meu ponto, menor vai ser a probabilidade dele evoluir dentro do meu algoritmo. E assim, aos pouquinhos, aqueles que são dominados, né, ou seja, que são menos aptos, eles vão sendo removidos ao longo da evolução do meu complexo. E a evolução do complexo, nesse caso do MOCON, ela é feita da mesma forma que a gente faz a evolução dos complexos do SCE, o A, que eu expliquei anteriormente, só que agora com essa regrinha dos pontos que são mais dominados, eles são removidos da minha análise. Tá? Então, eu vou fazer os meus movimentos de reflexão, retração e mutação dentro aqui do meu espaço da minha frente de Pareto, só que os pontos que vão formar esse complexo aqui, que vão formar o meu triângulozinho, eles não mais vão ser pontos simplesmente baseados no valor da função objetivo, que a gente tinha colocado antes, mas também baseados nesse ranqueamento, então, que a gente vai fazer a cada nova rodada do meu modelo de otimização. Até que conforme eu for evoluindo com o meu algoritmo, em algum momento todos os meus pontos que restarem vão ser aqueles pontos que estão próximos, né, os pontos mais próximos da minha região de Pareto, da minha frente de Pareto, e aí meu algoritmo vai encerrar quando todos os meus pontos finalmente não estiverem mais dominados. Então, quando os meus pontos, nenhum deles for dominado por nenhum outro ponto, quando o índice de todo mundo for 1, quer dizer que finalmente eu cheguei no resultado final, digamos assim, da minha otimização, em que todos os pontos são equivalentes em termos de erros, né, dados por essas funções objetivos. Então, aqui seria um exemplo, né, considerando duas funções objetivo, uma é erro no volume, ou viés, né, do meu hidrograma, e outra é soma dos desvios quadrados. Isso aqui seria o resultado da minha geração aleatória inicial de parâmetros. Então, vocês podem ver aqui, tem alguns pontos que já imaginamos estar mais próximos aqui da região de Pareto, porque tem valores baixos, né, para as duas funções objetivo, e tem outros aqui mais distantes, e eles vão evoluir agora ao longo das minhas gerações, utilizando então o procedimento do SCOA, do MOCON, né, que roda um SCOA junto com essa dinâmica de evolução em função da dominância dos valores. Então aí a gente vai evoluindo, aqui já seria a geração 10, depois a geração 20, finalmente a geração 50, e a geração 138, basicamente todos os meus pontos aqui estão bem juntinhos, né, e todos eles estão na minha frente de Pareto. Então esses resultados aqui eles são equivalentes em termos dos erros, né, alguns são melhores no erro do volume, mas quem é melhor no erro do volume é pior no desvio quadrado, e quem é melhor no desvio quadrado é piorzinho no erro do volume, e aí eu tenho a minha frente de Pareto, e depois eu, como modelador, tenho que escolher um desses valores aqui dos parâmetros para fazer a minha simulação. Aqui então tá, como eu faço essa escolha, né? Bom, depende da minha aplicação. Dependendo se eu estou numa aplicação em que a função objetivo de erro absoluto de volume ela é mais importante, então talvez eu queira pegar esse ponto P2 aqui, que eu tenho o melhor erro de volume, né? O erro de volume é zero. Se a minha aplicação tem
uma soma dos erros quadrados ela é mais importante. Bom, então talvez eu queira pegar esse ponto P1 aqui. O que muitas pessoas fazem muitas vezes é, já que não tem como eu pegar, né, não quero nem pegar o pior erro do volume nem o pior erro quadrado, eu posso pegar aqui um ponto intermediário, né, por exemplo, uma solução de compromisso entre eles. Qual ponto escolher? Isso depende então do modelador que está aplicando essa técnica. Comentários finais que eu gostaria de fazer então, depois dessa introdução teórica, né, que o algoritmo de calibração melhor não significa necessariamente que o valor da função objetiva vai ser significativamente melhor. Às vezes a gente tem alguns algoritmos de calibração bem simples aí que funcionam bem, né? Não necessariamente, por exemplo, o método MOCON é melhor do que o método SCEUA, né? Simplesmente porque ele é mais complexo, né? É sim em função da sua aplicação, de permitir que a gente contrabalanceie, né, várias funções objetivo, que a gente utiliza esse método, por exemplo, dentro do modelo MGB. E a calibração automática, em muitos casos, pode levar sim o modelo a valores absurdos de parâmetros. Por exemplo, o armazenamento de água do solo do modelo, a calibração automática pode sugerir que para o modelo fica bom, esse armazenamento tem que ser 10.000 milímetros, né, valores então absurdos de serem encontrados na natureza. Nesse caso, é importante que o modelador, quem está preparando o modelo para depois rodar, né, com essa calibração automática, informe limites dos parâmetros que não podem ser ultrapassados, valores máximos e mínimos que não podem ser ultrapassados durante o processo de calibração, de modo que isso não permita que a calibração automática gere valores absurdos e também pessoas inexperientes, né, muitas vezes podem acabar querendo um melhor mesh ou algo assim e gerar valores de parâmetros muito elevados fora da realidade para chegar no melhor resultado. Isso significa que o modelo vai estar super calibrado, né, para aquele ponto, mas provavelmente não vai ser representativo da natureza, justamente porque os parâmetros não estão adequados. Então, muito cuidado quando aplicar esses métodos de calibração automática para acabar não super calibrando o seu modelo, né, e não acabar gerando valores fora dos valores possíveis a serem encontrados na natureza, especialmente porque se tu deixar o computador rodando sozinho, ele pode fazer qualquer coisa sem nenhum compromisso com a realidade. É quem está aplicando o modelo que tem que manter esse compromisso com a realidade do seu modelo, do seu sistema modelado. Essa apresentação, né, foi uma introdução rápida, simplificada dos métodos. Eu não quis entrar em detalhes aqui, né, dar uma ordem geral de como funcionam os métodos. Se você tem muito interesse em aprender detalhadamente os métodos, então vou pedir que, por favor, leiam esses artigos que estão aqui disponíveis, né? A gente tem aqui, por exemplo, o artigo do SCUA, também o artigo do MOCON, a gente está sugerindo aqui, entre outros trabalhos muito interessantes sobre esse assunto. Se você tem interesse, então, em se aprofundar de fato nesses algoritmos, agora que vocês já viram essa introdução, sugerimos a leitura, então, destes textos, bem como de outros textos, por exemplo, do texto original da do Nash Sutcliffe sobre calibração de modelos e desempenho de Nash Sutcliffe. Obrigado a todos.